Democracia não é barulho. É método, é memória. Eleições 2026 com evidência. Bem-vindos ao Democracia e Memória. Sim. Muito bem. Gente, olá, você que chega aqui agora, né? Eu sou a Ana e eu estou agora com o Zé. O Zé vai se apresentar também. E a gente teve uma ideia de fazer uma iniciativa de um canal no YouTube para falar sobre democracia e memória. Eu pensei nisso, já tem algum tempo que eu venho amadurecendo, e eu falei, não tem ninguém melhor para fazer esse canal, para fazer acontecer, do que o Zé Otávio. A gente se conhece há muitos anos, a gente se conhece há mais de 20 anos, e o Zé trabalhou muito com justamente essa memória, né, de fatos históricos, e tem um conhecimento literário incrível, e por isso eu pensei nele para fazer esse projeto, e especialmente em 2026, que é um ano onde a gente vai enfrentar muita desinformação, muita narrativa. É uma tendência da extrema-direita mundial de criar esses contextos, né? Então, entender também como surgiu a extrema-direita, de uma forma leve, de uma forma tranquila, nada muito acadêmico. A ideia aqui é muito mais um bate-papo sobre o que a gente entende que tem que ser falado. A gente está numa era em que o óbvio tem que ser dito, e, para dizer o óbvio, às vezes a gente percebe que existe uma inclinação ideológica muito grande que afasta as pessoas. Então, a ideia é trazer coisas do cotidiano, elementos que estão aqui na vida corrente, para a gente falar um pouco sobre esses aspectos e poder dialogar com as pessoas, né? Poder furar as bolhas, poder ser esse canal de interlocução. Para isso, também, a gente criou um e-mail, democraciamemória@gmail.com. Vou repetir, democraciamemória@gmail.com, para você mandar a sua pergunta, para a gente poder responder aqui no canal. E na medida em que vocês forem assistindo e a gente for interagindo, eu acho que vai ficar cada vez mais dinâmico. E a ideia é fazer programas curtos para falar sobre esses temas, que são temas difíceis muitas vezes da gente ter a noção das várias complexidades, das várias camadas dessa complexidade. E acho que é para isso que a gente está aqui. Zé, diga oi para o pessoal, para a gente ficar cada vez mais relaxado, porque a ideia é fazer um canal onde também a gente tenha um momento de reflexão leve, né? Um momento de reflexão que você possa ir escutando no transporte, que a gente possa estar falando de temas que muitas vezes são difíceis, de uma forma muito acessível. Seja bem-vindo, Zé Otávio Nogueira Guimarães, meu querido Zé. Manda ver, Zé. Muito obrigado, Ana. Grande prazer poder participar dessa iniciativa. Adorei o convite. Gostei de saída ter me chamado de Zé, porque eu acho que esse é o espírito, né? Da informalidade. No Brasil há muitos Zés, é um nome muito popular, e a ideia aqui é falar como Zé, né? Como a Ana disse, eu sou professor universitário, sou professor de história, então me interesso bastante por essa relação entre a democracia e a memória. Acho que a gente precisa falar sobre as presenças do passado hoje, de que forma fatos que a gente diz que são históricos estão vivos, né? Continuam atuando de alguma forma, influenciando as nossas vidas no mundo presente. Ninguém existe, ninguém tem identidade sem ter memória. As pessoas sem memória são pessoas desorientadas, desde desde um ponto de vista da psique individual. Quem não sabe de onde veio, quem não sabe quem são seus pais, quem não sabe, não conhece suas raízes, tem dificuldade de saber para onde vai, de se orientar no presente. A gente pode, com todas as cuidado, né, pensar que essa questão da psique individual também às vezes pode ser aplicada para uma esfera mais ampla, para pensar a coletividade, para pensar uma nação. Então, assim, um país que não conhece suas raízes, que não sabe de onde veio, que não tem memória, tem dificuldade de se orientar no presente.
e saber para onde ele vai, né? E se orientar no presente e saber para onde se vai é uma questão evidentemente política, né? A política, a gente precisa, para fazer política, a gente está o tempo todo tentando se orientar no presente, né? Tomar decisões, né? E, ao mesmo tempo, decisões que têm a ver para onde eu quero ir, com que finalidade eu devo atuar, onde eu quero chegar. Então, eu diria, essa dialética, essa dinâmica entre o que é o passado, o que é o presente e o presente e o futuro, tem tudo a ver com a política. Eu acho que essa é a proposta um pouco da Ana Paula Inglês, uma, uma militante que faz militância com muita reflexão, isso é importante. Eu acho que é essa a ideia aqui, a gente combinar um pouco o pensamento com o fazer, né? Com o agir. Então, vamos lá. Essa é uma conversa informal, né? E a gente vai Você se falou. apresentando no curso também da conversa, né, Ana? Não precisa dizer tudo de uma vez, né? Não, Quem não, a nós ideia é ser. somos, etc., que a gente as pessoas possam ir nos conhecendo conforme a conversa vai se alongando, né? Você falou de duas coisas, eu lembrei aqui, eu vou puxar aqui um, um, um amigo meu escreveu um livro recentemente, Ernesto Mané, ele é diplomata, e o livro chama-se Antes do Início. E o pai dele era africano, né? Era de Guiné-Bissau, e ele vai visitar a família antes. Então, ele tem reflexões sobre isso, né? De saber quem é a família dele na África, para trazer para o presente dele, para se entender como pessoa, né? E você falou também que eu sou uma militante, e aí agora a gente vai começar assim, vou ser bem explícita, assim, né? Eu fui criada numa família que não discutia política. Eu fui criada numa forma, não, a política a gente não discute, e que é sempre uma forma muito velada de dizer, talvez, que quer evitar um conflito, ou um possível conflito, mas que, por outro lado, também tira uma riqueza de você discutir os temas que são necessários, né? Porque a alternativa à política é a violência. Então, assim, ou você começa a entender sobre política e falar sobre política e fazer escolhas políticas, ou o mundo entra num caos de violência, né? É a alternativa. Por que que existe a ONU? Existe a ONU porque antes a alternativa eram as guerras, vamos colocar assim, né? A primeira via era a via do conflito. E depois da Segunda Guerra Mundial, você falou, não, peraí, a gente não pode entrar em conflito toda vez, agora tem bomba atômica, agora a gente pode destruir o planeta. Então, como é que a gente resolve esse conflito, né? Como é que a gente resolve essas situações? Porque os conflitos vão existir, vamos combinar? Planeta Terra, check-in, humanidade, sociedade, vai ter conflito. Nunca houve essa unanimidade que muita gente prega de falar que todo mundo é homogêneo, que um povo é super unificado, porque isso também fez parte do processo, por exemplo, de construção do Brasil, onde existia a necessidade de uma narrativa estatal de unicidade para que existisse Brasil, observando a América Espanhola se fragmentando, virando muitos países, é uma escolha também política falar que o Brasil era um povo só, era uma só nação, para manter, né, o reino unido. Então, na época ainda do reinado. Então, assim, a gente trazer essa reflexão para a política, sobre as escolhas políticas e do que pode estar por trás da escolha política, é uma forma de explicar a política. E essa história de que não se discute política, ela não deve ser assim, porque por causa disso, a alternativa da política é a violência. E se você não está discutindo política, alguém está discutindo por você. Então, se você não vai escolher, alguém vai escolher por você. Excelente, Ana. Eu queria pegar dois pontinhos que Fica à você tocou vontade. aí, né? Porque a ideia aqui é realmente isso. Um fala, pega um elemento da fala do outro, ela lembrou do livro do amigo dela, e a Ana falando, eu lembrei de duas coisas. Quando ela fala que foi criada numa família em que havia uma espécie de veto velado à discussão política, e ela aproveitou isso para dizer que o contrário da política, por um lado, é a violência. Mas eu queria lembrar que, por outro lado, é também a apatia, né? Pode A ser. apatia política, a apatia, essa ideia de que não falar, e você
tocou nisso também, né? De não falar, de ficar calado, de aceitar as coisas como elas são, ou o sistema funciona assim. É uma maneira, na verdade, de você, muitas vezes sem saber, colaborar com pessoas que estão fazendo política no seu lugar, né? Então, assim, é, acho que isso é um pressuposto. Eu estou aqui, vou me arriscar, mas eu diria que é um pressuposto para a Ana também, né? Que desde que você nasceu nesse mundo, e se não for, Ana, você pode me corrigir de saída, desde que nós entramos nesse mundo, nós somos, de alguma forma, cidadãos. Cidadãos ou de uma nação, ou de uma comunidade, e a cidadania, que talvez seja uma noção que a gente vá voltar a ela nas nossas conversas, implica justamente essa responsabilidade cívica, de participar de uma comunidade, de alguma maneira, para um bem comum, porque você faz parte dessa comunidade. Quando você está apático, uma das teorias elitistas modernas foi chamada também de apatia política, porque existiram cientistas políticos, teóricos da política, que defenderam que uma democracia com plena participação seria impossível. Então, uma democracia possível só existiria se a gente aceitasse um certo percentual representativo de uma comunidade, de uma nação, que ficasse calado, que não Uau! participasse, porque a gestão dos negócios públicos, aí a gente pode falar aquilo que aos poucos foi criando a ideia de políticos profissionais e de administradores e burocratas públicos que cuidam das nossas vidas. Isso tem por trás também uma ideia de, como a Ana falou, de exclusão de uma boa parcela da gestão das coisas. Mas será que é assim? Será que para a democracia funcionar, a gente precisa necessariamente fazer com que parcelas cada vez maiores da população não tenham acesso à vida política ou estejam sendo convencidas de que a atividade política é algo restrito àqueles que são os profissionais da política ou os burocratas da É, administração? é curioso a gente pensar nisso numa era onde a gente tem tanta informatização que seria possível as pessoas participarem ativamente numa democracia mais horizontalizada. O que significa dizer uma democracia mais horizontalizada? Onde cada indivíduo pudesse ir lá e dar a sua opinião sobre determinado tema para construir as decisões coletivas, né? Quando a gente pensa em comunidades muito pequenas, por exemplo, comunidades indígenas, a decisão ainda assim é representativa. São escutadas as pessoas, mas são as lideranças, que usualmente são as pessoas mais velhas da comunidade, que tomam a decisão. Mas hoje já tem surgido novas lideranças que são pessoas jovens, são, né, caciques e cacicas jovens, e a gente percebe que tem muitos modelos de auto-organização. Mas uma coisa é certa, Zé, se a pessoa não participa e ela se aliena, tem alguém que está tomando a decisão por ela, e dentro de um contexto de uma representatividade, pode até ser que a gente pense, não, ele está me representando, eu fui lá, eu votei, e essa pessoa está me representando. Mas quando eu não acompanho, eu não pressiono essa pessoa que eu concedi o meu voto, assim, o voto não é um cheque em branco. Não significa que se você votou nessa pessoa, você tem que aceitar todas as opiniões dela sobre todos os temas. Esse é o primeiro ponto. Perfeito. Você tem o direito de discordar, e mais do que isso, você deve apontar essa direção para a pessoa que você votou. A democracia é representativa, em última instância, ela vai depender da decisão que essa pessoa vai tomar num contexto do parlamento, por exemplo, né, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Câmara Legislativa, da Câmara de Vereadores. Eu falei Câmara Legislativa porque a gente está no Distrito Federal, mas Câmara dos Vereadores na sua cidade, no seu município, mas ela não é um cheque em branco. A pessoa não pode simplesmente falar uma coisa na campanha e depois fazer algo totalmente diferente no seu mandato.
E a gente pode falar sobre isso também, porque isso dá muito pano para manga, né? Porque esse é um dos argumentos, assim, que às vezes a gente escuta políticos para tomarem decisões que não favorecem o povo. Fala, não, mas eu fui votado, então agora eu posso tomar a decisão que eu quiser. Não, Ana, a gente está fazendo uma espécie de pupurri, né, de levantamento de temas que a gente provavelmente vai explorar nas nossas conversas. Então, com certeza, talvez não dê tempo da gente explorar tudo hoje, mas eu queria dizer para os nossos ouvintes, quem está acompanhando a gente, né, Ana, aqui, essa nossa conversa, que os temas vão surgindo e a gente pode ir aprofundando eles aos poucos, né? Uma das coisas que a Ana falou aí que a gente não vai poder escapar, que é o que é uma representação política. O que significa representar um grupo de pessoas nas instâncias que a gente tem dentro de um Estado democrático de direito, que é, por exemplo, a existência de um poder legislativo, né, que reúne representantes que estão ali porque você os colocou lá. Então, de fato, você é corresponsável por aquela pessoa estar lá, mas como a Ana muito bem disse, eu vou repetir, isso não é um cheque em branco, ele não pode fazer qualquer coisa com o seu voto, né? E isso se liga ao segundo ponto que ela falou, logo no início dessa última intervenção dela, que as formas de participação política e os desafios que a gente tem hoje com as transformações estruturais da comunicação pública, das formas dialógicas numa sociedade. A gente tem as redes sociais, a gente tem a internet, né, onde você pode ter acesso ao seu, ou se comunicar e ter acesso, por exemplo, ao seu representante político, né? Então, como a Ana falou, a gente precisa fazer bom uso e saber do instrumento que é hoje essa revolução tecnológica, pegar pelo lado bom, vai falar também do lado ruim talvez, desse mundo cada vez mais informatizado, né? Cada vez mais internetico, né? Isso tem um lado bom e um lado ruim. Ele é uma grande possibilidade de democratização da vida pública, mas, por outro lado, ele pode ser manipulado ou pode ser usado. Você pode mesmo se deixar iludir por um certo canto da sereia dessa forma de comunicação, esquecendo desse vetor que a gente está lembrando aqui, de ser uma forma de você, como a Ana falou, questionar o seu representante, apresentar as suas demandas a esse representante para que ele leve lá em instâncias que decidem a nossa vida, que são as leis. Esses representantes são legisladores. O que fazem legisladores? Criam regras que regulam a nossa vida cotidiana, ordinária. Tá? Ordinária aqui nesse sentido do que é de todo dia. Tá? Então, é muito importante que a gente tenha consciência, né, de que nós colocamos um representante lá e que nós podemos cobrá-los e participar desse mandato. E a gente E como cobrar, né? Eu acho que é também um papel aqui que a gente quer falar, né? Como fazer as coisas, né? Porque a gente fala, o nosso governante, o nosso representante, ele está ali, ele foi eleito pela gente, vai trabalhar pela gente. Mas como é que eu pressiono o meu deputado, a minha deputada, o meu senador, a minha senadora, o meu governador, a minha governadora a fazer algo que a população deseja? Então, não tem muita escapatória da mobilização popular nesse aspecto, né? Mas a ideia também é a gente fazer uns programas mais curtinhos para as pessoas poderem terem um olhar mais aprofundado sobre o tema, mas não ser algo muito especializado, né? E aí eu vou puxar um pouco aqui do porquê que a democracia memória agora em 2026, vou voltar para esse nosso tema, né? A gente tem uma ideia, gente, é menos grito e mais método. A gente entender o jogo democrático, lembrar o que já aconteceu e navegar 2026 com base em evidência. Então, a ideia é a gente trazer aqui também
caminhos para as pessoas explorarem, né? Você falou agora aí da possibilidade de uso da internet, né? É, eu acho que a gente poderia falar também de alguns documentários. Eu acho que ficou minimizado aqui a minha telinha, mas é porque eu quero trazer direitinho a referência para o pessoal, do documentário das redes sociais que tem no Netflix, que se chama O Dilema das Redes, que vale muito a pena assistir, tá? Onde especialistas em tecnologia e profissionais dessa área fazem um alerta sobre as redes sociais e sobre como elas podem afetar a democracia. Então, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link direto para esse documentário, para a resenha dele. Mas, assim, a gente pode trazer também referências de livros, de vídeos, para a galera assistir depois e poder dialogar, né? Então, a ideia também é isso, é trazer esse conjunto de conteúdos que a gente já teve acesso para engrossar esse caldo e para as pessoas navegarem na democracia de uma forma mais segura, né? E acho que, assim, um dos pontos que a gente tem que falar é que democracia não é todo mundo concordar. Democracia é um sistema para discordar sem destruir o país. Então, tem que ter espaço para discordância. E aí tem um pouco nessa frase inicial, né? Menos grito, mais método, porque hoje a gente vê que também é uma democracia e é um exercício da representatividade que é muito barulho, né? É muito, muito grito mesmo. Quem já foi em alguma sessão do Congresso vê que tem ali, muitas vezes não é um debate, é uma pessoa gritando enquanto a outra fala. E a gente precisa também explorar esses temas para poder entender por que está acontecendo isso agora. Sempre foi assim? E aí o Zé pode me ajudar mais, porque está acontecendo isso agora, sempre foi assim. Não, a gente pode trazer essa profundidade, vamos dizer, histórica, mas eu gostei, Ana, do lema mais método, menos grito. Eu sou professor de metodologia da história. Uma das disciplinas que eu ensino a metodologia de história, eu sempre refleti muito sobre essa palavra método. Método é caminho, método é como percorrer um caminho. Se você é um pesquisador, a gente usa muito a palavra método lá, eu tenho um objeto de pesquisa, eu tenho que ter um método para chegar a um resultado no final. O método te leva ali ao seu objeto inicial, que pode sofrer transformações até aquilo que você vai alcançar. E a gente precisa refletir sobre o caminho, a Ana falou, sobre as formas, sobre o como. O método é como eu faço. Então, é muito. E ela falou uma outra palavra que tem tudo a ver com método, que é a gente precisa de mais evidências. Né? E aí a gente provavelmente vai fazer um programa aqui só sobre redes sociais, sobre fake news, sobre essas mentiras que circulam aí nas redes sociais. Eu falei de canto de sereia, depois eu vou contar a historinha de onde vem essa expressão. Gente, eu adoro cultura grega, então a gente tem um monte de expressão que a gente usa na nossa vida ordinária, na vida de todo dia, na nossa vida cotidiana, que vem lá de algum lugar. Às vezes é interessante saber de onde veio. O canto de sereia vem lá da Odisseia. Tá? São sereias que tentam ludibriar Ulisses, que ia voltar para casa para encontrar a sua esposa Penélope. Ele está fora de casa há 20 anos, porque ele foi lutar na Guerra de Troia. E as sereias estão ali fazendo com que ele esqueça qual é o objetivo da viagem dele, por que ele está no mar, do retorno dele, que é, na verdade, uma viagem de memória. Eu não quero esquecer de onde eu vim. Eu não quero esquecer Penélope. Para ele são oferecidas várias coisas, inclusive ser eterno. Ele quer continuar no tempo dos homens. Uma deusa fala: case comigo, que aí você vai se tornar divino, eterno, e você não morre. Não, eu quero o tempo dos homens. Tá? Então, a gente está aqui no tempo dos homens, a gente é tentado por sereias, por cantos que tentam nos ludibriar, e a gente precisa ter método. A gente precisa ter. Ulisses tinha um tipo de inteligência, no bom sentido da palavra, ardilosa. O ardil da vida, da nossa vida de todo dia. A gente precisa encontrar saídas, precisa encontrar alternativas para poder alcançar nossos objetivos. Isso é método. E isso é feito com evidências.
Evidências é uma maneira de tornar a palavra evidência, tem a ver com fazer aparecer. Tá? Depois a gente pode ir na etimologia dessa palavra, mas está ligada a um vocabulário da luz e do escuro. Então, evidência é trazer alguma coisa que estava obscurecida que se torna clara. Então, a gente precisa saber navegar nessa rede, como Ulisses navegava no mar turbulento lá, do seu retorno, nesse mundo, nesse mar que hoje há muita a gente usa a palavra navegar para vou navegar na internet. A gente precisa de orientação e de método para navegar, porque tem muitas zonas obscuras, a gente é tentado por muitas coisas, tem muitos naufrágios e tem muito canto de sereia. Não é isso, Ana? Lembrar um pouco também que os gregos traziam assim, os seres humanos precisam de narrativas para se apropriar dos conceitos. A gente adora uma boa história, né? A humanidade cresceu no entorno da fogueira, contando histórias que alertavam os mais jovens sobre os desafios que a vida traz. E os gregos escreveram essas histórias de uma forma que as metáforas que contêm essas histórias sejam espelhos da nossa vida concreta, né? E são atuais ainda, viu, gente? A gente pode pensar que mudou, mas o desafio, essencialmente, da humanidade, os desafios são os mesmos. Né? Você se desenvolver enquanto humano aqui na Terra envolve a gente crescer, envolve enfrentar os medos, enfrentar o mar bravio, enfrentar as ilusões, aquilo que parece bom, mas que não é bom para você. E acho que há um crescimento coletivo quando a gente compartilha esse tipo de conhecimento. E nesse aspecto, se a gente pensar, por exemplo, o YouTube, é uma rede social incrível, que você poderia transmitir esse conhecimento, mas as coisas elas foram sendo modeladas para que outros tipos de conteúdo, que são esses conteúdos que muitas vezes encobrem, que formam cortinas de fumaça, né, para o nosso conhecimento, eles sejam mais disseminados. Mas a gente vai ter tempo para falar sobre isso, Zé. Eu acho que para um primeiro programa, acho que já está bom. A gente pode começar a navegar nesses mares, trazendo esses elementos de Ulisses e da Odisseia, e esse caldo cultural que somos nós, né? A gente, como é que fala? A gente não fecha a porta e abre a câmera e se deixa para trás. A gente carrega em todos os aspectos da nossa vida, gente. Onde a gente for, a gente se carrega. Não adianta mudar de país, se o problema continua, ele vai sendo carregado com você. Então, a ideia também é a gente trazer um pouco mais de informação, de evidência, para ajudar você a caminhar, a navegar nesse 2026, que vai ser um mar conflituoso. A gente poderia até dizer que é uma odisseia de Ulisses nas eleições de 2026. Vamos dizer tchau para o pessoal, então? Vamos, você está encerrando bem. Só uma última palavrinha, já deve estar acabando o nosso tempo. Mas é quando a Ana está falando dos gregos, a gente está usando essa metáfora aí da Odisseia. Depois a gente pode falar mais da Odisseia, para quem se interessar. É um texto fundador da cultura do Ocidente. Mas eu queria falar isso, não tem nenhum aqui neocolonialismo intelectual, ninguém está usando os gregos para dizer que eles são, sabe, um modelo europeu que a gente deve seguir. A gente tem muitas narrativas também nossas, dos nossos povos originários. A Ana acabou de falar aí das nossas lideranças, de algumas lideranças tradicionais. Então, aqui, uma das coisas que eu acho que vai marcar aqui a nossa conversa é a pluralidade de referências, a pluralidade, ela falou desse caldeirão cultural onde a gente está mergulhado, e a gente saber se orientar nele. Né? Então, assim, um dia a gente fala dos gregos, a gente pode falar outro dia de uma narrativa amazônica, outro dia a gente pode falar de uma tradição da nossa cultura negra, africana, tão presente no nosso país. Então, a ideia aqui também é a gente usar o que tiver à nossa disposição para a gente pensar o nosso presente, pensar a política, a democracia. Nossa, eu achei perfeito, Zé, porque a gente realmente, nós dois temos uma busca por essa pluralidade de narrativas, né, nas nossas trajetórias, mas quem está do outro lado da tela ou do fone não sabe disso ainda. Então, esse respeito, esse anticolonialismo, esse contracolonialismo é muito presente nas nossas trajetórias, né? Até pela forma da gente escolher os temas, os campos que a gente vai navegando, você falando de história do Brasil, da memória, da ditadura, e eu com o meu histórico de trabalhar com populações indígenas, com populações ribeirinhas, né,
Mas depois a gente conta sobre isso, a gente vai contando ao longo do tempo como que essas experiências moldaram a nossa percepção do mundo e as nossas escolhas também, porque, gente, a escolha política também é sobre isso. É também sobre você se encontrar dentro de uma identidade que os seus valores estejam ali refletidos. O que que você acredita? Você acredita no pluralismo? Você acredita que na democracia todo mundo tem que ter o direito a falar, mas nem todo mundo tem que concordar e está tudo bem? Então, assim, são as premissas, né? A ordem das premissas. Todos têm espaço e a gente deve valorizar aqueles que defendem que todos devem ter espaço, não que as vozes devam ser silenciadas. Obrigada, Zé, eu adorei esse nosso primeiro programa e espero que a gente possa continuar com esse projeto. E agradeço principalmente a quem está nos ouvindo, vou deixar as referências culturais que a gente colocou aqui, acho que o Zé coloca também a Odisseia, para a gente poder começar, né, a navegar de todos os lados. E por que democracia e memória em 2026? É isso que a gente vai seguir explorando nas próximas vezes. E se você quiser mandar um e-mail com a sua pergunta, é democraciaememoria@gmail.com. Um abraço para todo mundo. Um abraço. Tchau, Ana. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Eu aqui aprendendo a parar a gravação. Democracia não é barulho. É método. É memória. Eleições 2026 com evidência. Bem-vindos ao Democracia e Memória.